Ação da polícia cumpre mandados em Curitiba e São Paulo. Alvo é grupo suspeito de vender droga sintética com cetamina. No Paraná, estudantes participam de prova que avalia desempenho dos alunos em vários níveis de aprendizagem. Com execução acelerada, obras na ponte de Guaratuba chegam a 80%. Bombeiros catarinenses se preparam para o verão com treinamento de resgate aquático e terrestre. Fim do shutdown nos Estados Unidos após votação na Câmara dos Representantes. Gripe aviária avança na Europa e Espanha amplia confinamento após casos da doença. E veja também, conscientização ambiental nas escolas. Em Garopaba, no sul catarinense, há mais de 20 anos, mostra reúne trabalhos de estudantes com foco na educação, meio ambiente e cultura local. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta quinta-feira, 13 de novembro. Agora, 8h06, no horário de Brasília. A Polícia Civil do Paraná cumpriu na manhã desta quinta-feira 26 mandados judiciais contra um grupo criminoso suspeito de vender droga sintética com cetamina. Entre os alvos da operação estão bares e restaurantes localizados na região central de Curitiba. Durante a manhã desta quinta-feira, a Polícia Civil do Paraná cumpriu 26 mandados judiciais de busca e apreensão contra uma organização criminosa especializada na distribuição da droga Especial K. O entorpecente é composto pelo medicamento cetamina, um anestésico legal de uso humano e veterinário, que é utilizado indevidamente para a produção e consumo da droga. A ação dos agentes acontece simultaneamente em Curitiba, Almirante Tamandaré e Colombo, na região metropolitana, e Matinhos, no litoral, além de São Paulo, capital. O principal objetivo da ação é desarticular a estrutura de fornecimento e de distribuição da droga. A substância tem alto potencial alucinógeno e vem sendo empregada em festas e ambientes noturnos. Segundo a Agência Federal Americana de Repressão às Drogas, o Especial K pode induzir um estado de sedação nos usuários e causar dependência. Entre os alvos da operação desta quinta estão bares e restaurantes localizados na região central de Curitiba. Segundo as investigações, que iniciaram há cerca de um ano, o grupo criminoso se especializou na obtenção e comercialização ilícita da cetamina, que ultrapassou as fronteiras paranaenses. Começou nesta semana no Paraná a aplicação do exame de desempenho educacional Prova Paraná Mais. É estimado que 364 mil alunos da rede estadual e municipal realizem a avaliação. A Prova Paraná Mais é uma avaliação em larga escala aplicada de forma censitária, abrangendo estudantes do 2º, 5º e 9º anos do ensino fundamental das escolas que aderiram ao programa e das 3ª e 4ª séries do ensino médio da rede estadual do Paraná. Então, os estudantes vão ser avaliados em todo o seu conhecimento dos 3 anos, ou seja, desde a 1ª série do ensino médio até a 3ª série do ensino médio. É importante dizer isso, que não é só da 3ª série. E eles serão avaliados em vários componentes curriculares: educação financeira, biologia, história, arte, geografia. Então, uma gama grande de componentes curriculares que o estudante vai ser avaliado. Além dos componentes clássicos de avaliação, os estudantes também devem preencher um questionário contextual com perguntas sobre clima e estrutura escolar, família, realidade socioeconômica, atividades escolares, segurança escolar, entre outras. Estudantes com necessidades especiais recebem atendimento especializado nas instituições de aplicação, além de contarem com tempo adicional para a realização das provas. Para os alunos do ensino médio, o exame acontece entre esta quarta e quinta-feira. Para o ensino fundamental, a prova será aplicada no período de 10 a 28 de novembro. Para aqueles que estão concluindo o ensino médio, a prova também funciona como uma oportunidade de acesso ao ensino superior. A nota na Prova Paraná Mais pode ser utilizada para ingresso nas universidades estaduais paranaenses. A Prova Paraná Mais, ela tem o principal objetivo dela de avaliar o final de cada etapa educacional do Paraná,
Tipo, como que está performando os estudantes dos anos iniciais, dos anos finais e do ensino médio. Só que no ensino médio a gente deu um upgrade nele. A gente fez uma grande parceria com as 7 universidades estaduais, reservando 20% das vagas de todos os cursos em todas as universidades, onde as notas da prova Paraná Mais, que todos os estudantes já iriam fazer essa prova, pode dar uma vaga em um curso superior, de qualquer curso. Medicina, psicologia, engenharia, matemática, então qualquer curso que o estudante queira, ou seja, o estudante de escola pública ocupando as vagas das universidades públicas do estado do Paraná. O programa reserva até 20% das vagas das 7 universidades estaduais para os candidatos da 3ª e 4ª séries do ensino médio que realizarem a prova, desde que não zerem a pontuação na redação. Para este ano, está prevista a participação de quase 95 mil estudantes desta etapa de ensino. A publicação dos resultados deve acontecer em janeiro de 2026, na página do programa. A Ponte de Guaratuba, no Paraná, a maior obra de infraestrutura em execução no estado, continua em ritmo acelerado e alcançou importantes marcos ao longo do mês de outubro, chegando a 80% de execução. A megaestrutura já soma mais de 170 metros no trecho estaiado, o mais emblemático da obra, e quase 600 metros finalizados no trecho pré-moldado. Nesse trecho foram concluídas 62 estacas, 24 no estaiado e 38 no pré-moldado. Além disso, foram finalizadas 18 vigas travessas e lançadas 128 vigas longarinas, de um total de 142 já fabricadas. No trecho pré-moldado, as prelagens continuam a ser instaladas e 14 dos 23 vãos do tabuleiro já foram executados. O trecho estaiado da ponte, responsável por vencer o vão livre de 160 metros sobre o canal de navegação da Baía de Guaratuba, avança com o método de balanços sucessivos, com a instalação de estais, que são cabos de aço tensionados que se ligam diretamente ao tabuleiro e às torres da ponte. Eles sustentam o peso do tabuleiro, transportando as cargas verticais e horizontais para as torres, que por sua vez recebem essas forças e as transferem para as fundações. As obras do passeio da ciclovia da ponte já começaram. Estão em execução as barreiras de concreto, ciclovias, calçadas e guarda-corpos. O espaço será separado da pista de rolamento por uma barreira de concreto e com guarda-corpos laterais de 1,30 m de altura, garantindo segurança a todos os usuários sem comprometer a vista da baía. Os acessos à ponte também seguem em execução nos dois lados. Do lado de Guaratuba, com aproximadamente 940 metros de extensão, foi intensificada a escavação do morro para a adequação da rampa existente. Já do lado de Matinhos, que conta com aproximadamente 880 metros de extensão, os trabalhos de terraplanagem, drenagem e pavimentação seguem em ritmo acelerado. Também está em execução a estrutura da cabeceira da ponte, utilizando a técnica de solo reforçado, com paramento em placas de concreto e reforços com geocompostos. Com esse ritmo, o governo segue com o prazo de entrega para abril de 2026. Em preparação para a temporada de verão em Santa Catarina, o Corpo de Bombeiros realiza uma série de treinamentos para aperfeiçoar a atuação da corporação na época mais movimentada do ano no estado. Nesta semana, o Batalhão de Operações Aéreas realizou um treinamento de resgate aquático e terrestre em Florianópolis. Parte das ações preparatórias para a Operação Estação Verão, as atividades ocorreram em parceria com a equipe do SAMU Aeromédico para aprimorar as técnicas de resgate de vítimas em ambientes aquáticos e em locais de difícil acesso. Pela manhã, na Praia do Campeche, os militares executaram exercícios de Yellowcast e Sling, técnicas utilizadas em operações de salvamento de vítimas de afogamento e arrastamento no mar. E nessa manhã, então, realizamos o treinamento utilizando o Sling, é um equipamento conectado à aeronave,
onde em caso de acionamento para esse tipo de ocorrência, a gente desloca rapidamente com a aeronave, lança um tripulante no mar ali, que já realiza o resgate da vítima e após, com a aeronave, a gente realiza a extração dessa vítima até a praia e o posterior atendimento, então, pela equipe médica do SAMU aeromédico que constitui da aeronave. No período da tarde, o treinamento foi concentrado no hangar do batalhão, localizado no aeroporto Hercílio Luz, onde foram realizadas simulações de operações terrestres. As atividades envolveram técnicas de rapel, resgate em baixa altura, uso do triângulo de resgate e da maca de ribanceira, voltadas ao atendimento de ocorrências em trilhas e áreas de difícil acesso. Aproveitando as ações de treinamento na praia, o tenente-coronel Hugo ressalta algumas recomendações importantes aos banhistas que presenciam alguma operação de salvamento. Havendo o sobrevoo da aeronave ali na praia e no local da vítima, ali onde a vítima está, a gente recomenda então que as pessoas que estão na areia ali abram pelo menos 50 metros para cada lado, né? Deixem aquela área ali vazia, e as que estão no entorno, então fechem guarda-sóis, fechem cadeiras, tudo que possa voar, né? E não se aproximem da aeronave durante o pouso. Então, após o pouso ali, a aeronave com o rotor continua girando, então é um perigo bastante grande para animais, pessoas, crianças que possam se aproximar. Então, aguarde então, o corte da aeronave, né? A parada dos rotores, e só então, após, se aproxime da aeronave. Então, a gente dá essas recomendações para facilitar o nosso atendimento ali por parte do Batalhão de Operações Aéreas quando há pouso, né, de helicóptero nas praias. O Batalhão de Operações Aéreas realizou o treinamento de resgate aquático e terrestre com o uso da aeronave Arcanjo. Todas as instruções fazem parte do cronograma de capacitação do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Agora uma pausa e você vai ver a seguir. França recorda 10 anos dos atentados de Paris. Fim do shutdown nos Estados Unidos após votação na Câmara dos Representantes. E ainda, em Garopaba, no sul catarinense, há mais de 20 anos, mostra reúne trabalhos de estudantes com foco na educação, meio ambiente e cultura local. É depois do intervalo, voltamos já. A vida precisa de cuidados. E para garantir saúde, é preciso dedicação, presença, laços fortes e esforço constante. A Casan está passando por uma profunda reestruturação com investimentos recordes em infraestrutura de água e esgoto em todo o estado. Mais segurança no abastecimento e ampliação no saneamento com mais qualidade e eficiência. Governo de Santa Catarina e Casan. Cuidar da vida é nossa maior obra. Com o aumento da temperatura e das chuvas, aumenta também o risco de desastres. Se estiver no litoral, na serra, em uma região próxima a rios, cachoeiras ou com histórico de enchentes e alagamentos, antes que aconteça, se informe sobre um local seguro para o caso de uma emergência. Respeite os alertas da Defesa Civil. A prevenção pode salvar você ou alguém que esteja em situação de risco. Todo mundo pode ajudar a salvar uma vida. Lembra como estava a nossa cidade? Aí a prefeitura chegou chegando. De 2021 para cá, são mais de 130 obras concluídas. Só este ano foram 46 obras anunciadas e ou entregues. E o investimento em mais de 11 carros 0 quilômetro. Um total de 57 melhorias em 2025 para Garopaba. Tem obra por todo canto. E agora mais um pacotão de 45 obras e ruas para serem pavimentadas. Mas onde tem? Aqui tem. Aqui também 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 tem. Meu bairro de Cara Nova. É acessibilidade, segurança e conforto para você, trabalhador e família. E não para não. É muita obra ao mesmo tempo. Tem Praça no Siriú vindo aí e o Parque da Lagoa das Capivaras.
E alô, areias de Palhocinha! A máquina por aí vai demorar para desligar. São 26 ruas para pavimentar. É a prefeitura que mudou a cara de Garopaba em ação. É o maior investimento já realizado na cidade. É mais que trabalho, é servir nossa gente. Essa é a Garopaba pra frente, cuidando da gente. Sabia que 1 a cada 5 lubrificantes vendidos no Brasil é adulterado? E pode parecer óleo de motor, mas na verdade é algo muito pior. O óleo lubrificante falsificado danifica o motor e outras partes móveis do seu carro, aumentando em muito o risco de acidentes. Além do prejuízo, você pode estar colocando seu carro e sua vida em jogo. Então fique atento. Muitas vezes parece óleo lubrificante, mas pode ser veneno. Saiba como se proteger e compartilhe este alerta. Estamos de volta ao vivo para todo o Brasil com Pix News, agora 8h20. A França lembra nesta quinta-feira os 10 anos dos ataques de Paris. Os atentados extremistas mais violentos registrados no país, que deixaram 130 mortos, são marcados por uma série de homenagens. A Torre Eiffel se iluminou com as cores da bandeira francesa. O show de luzes foi o primeiro ato para marcar um momento triste, o 10º aniversário dos piores atentados terroristas já realizados em Paris. Os ataques deixaram 130 mortos e feridas que permanecem abertas. As ações reivindicadas pelo grupo Estado Islâmico foram as mais violentas da década de 2010 na Europa, um período marcado pelos ataques jihadistas em vários países. Autoridades e cidadãos se reuniram para uma vigília na Praça da República. Velas, flores e cartazes foram levados para homenagear os mortos. É muito importante estarmos aqui esta noite. Nos últimos 10 anos, realizamos uma cerimônia anual em memória das vítimas dos atentados. Visitamos todos os locais onde pessoas foram mortas ou feridas. Apoiamos as 2 organizações de apoio às vítimas durante todo esse período. Já se passaram 10 anos, mas parece que foi ontem. Levaremos a memória daquela noite conosco pelo resto de nossas vidas. Como prefeita de Paris, carregarei a marca indelével do que testemunhei naquela noite pelo resto da minha vida. As homenagens continuaram nesta quinta-feira em todo o país. O presidente Emmanuel Macron e outras autoridades participam da cerimônia, visitando os locais dos ataques. Os atos começaram nas imediações do Stade de France, no norte de Paris, onde a seleção da França disputava um amistoso contra a Alemanha. Na sequência, os terroristas assassinaram a tiros quase 90 pessoas na sala de espetáculos Bataclan e outras dezenas em restaurantes e cafés da capital francesa. A Coreia do Sul realizou o vestibular nesta quinta-feira e, como é costume, diversos voos foram suspensos. A Bolsa de Valores abriu com 1 hora de atraso e os pais foram rezar por bons resultados. Chegou o período mais importante do ano para centenas de milhares de estudantes na Coreia do Sul. O temido vestibular, essencial para o ingresso nas melhores instituições de ensino, aconteceu nesta quinta-feira. O exame é amplamente considerado a porta de entrada para a ascensão social, segurança econômica e até mesmo um bom casamento. Não tenho um objetivo específico, só quero tirar a nota que sempre quis. Depois de levarem os filhos aos locais de prova, os pais costumam visitar templos para orar e pedir por bons resultados. Há um templo aqui perto, então pretendo ir lá durante o período do vestibular. Vou me encontrar com outras mães cujos filhos também farão a prova. Desde a primeira sessão da manhã, vamos rezar juntos com os estudantes. Com tanto em jogo, o governo sul-coreano prefere não arriscar. As autoridades impuseram uma proibição de voos em todo o país por 35 minutos durante a prova de compreensão auditiva em inglês. E bancos e repartições públicas atrasaram a abertura em 1 hora para evitar congestionamentos. Vídeos de policiais escoltando estudantes atrasados até as salas de prova se tornaram comuns todos os anos. Mais de 550 mil estudantes se inscreveram para a prova desta quinta, embora a participação seja normalmente um pouco menor. Com
a gripe aviária se espalhando pela Europa e somando surtos desde julho, a Espanha decidiu estender para todo o país o confinamento de aves de criação. A medida, que segue passos já adotados por França e Reino Unido, busca conter o risco crescente para evitar novos focos. A medida já havia sido implementada na segunda-feira em várias regiões devido ao aumento do risco de expansão dos casos de gripe aviária na Europa. Segundo dados do Sistema Digital Europeu sobre Doenças Animais, citados pelo Ministério da Agricultura espanhol, desde julho foram registrados 139 surtos em explorações avícolas na Europa, 14 deles na Espanha. A ordem do Ministério também proíbe a criação conjunta de patos e gansos com outras espécies e impede a presença de aves e criação em feiras agropecuárias, exposições e eventos culturais. Por enquanto, não há previsão para o fim do confinamento. Reino Unido e França, igualmente afetados, também determinaram o confinamento obrigatório das aves. Quase um mês e meio depois de paralisar parte do governo e mergulhar o país em atrasos, demissões temporárias e cancelamentos em massa, os Estados Unidos chegaram ao fim do mais longo shutdown no país. O presidente americano Donald Trump sancionou a lei que pôs fim ao mais longo fechamento governamental da história dos Estados Unidos, após 43 dias de um duro impasse político entre republicanos e democratas. O bilionário assinou a legislação que pouco antes havia sido aprovada pela maioria republicana na Câmara dos Representantes por 222 votos a favor e 209 contra. Hoje estamos enviando uma mensagem clara de que nunca cederemos à extorsão, porque foi isso que aconteceu. Eles tentaram extorquir. Os democratas tentaram extorquir o nosso país. A paralisação orçamentária levou à suspensão temporária de centenas de milhares de funcionários públicos, provocou o cancelamento de milhares de voos e gerou angústia entre famílias que dependiam de auxílio estatal para sobreviver. A matemática parlamentar favoreceu os republicanos, que têm uma estreita maioria no Congresso, mas demonstraram maior disciplina de voto nas duas câmaras. Os democratas acabaram divididos entre a liderança, que queria manter o embate com o governo, e parlamentares moderados, que decidiram romper com a orientação do partido. Os esforços da bancada democrata para reabrir toda a discussão sobre subsídios para a cobertura de saúde pública universal no país, cujo prazo expira no fim do ano, acabaram frustrados. Os republicanos argumentam que esses subsídios deveriam se limitar apenas aos setores mais vulneráveis e não ser ampliados de forma indiscriminada. Os serviços de pesquisa do Congresso estimam que o país perdeu até 14 bilhões de dólares devido à paralisação, mais de 74 bilhões de reais. Cerca de 670 mil funcionários retornaram ao trabalho com direito à remuneração nesta quinta-feira. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos confirmou o fim da produção do penny esta semana, encerrando uma história de 232 anos. A última moeda foi cunhada na Filadélfia na quarta-feira. O motivo da descontinuidade foi custo elevado e irrelevância. Atualmente, com 1 centavo, é impossível comprar qualquer item. Apesar da decisão, a moeda de 1 centavo de dólar vai continuar com valor e circulando. A disputa presidencial no Chile chega à reta final, marcada por polarização e incertezas, enquanto o país se prepara para a primeira eleição obrigatória neste domingo, 16 de novembro. Expectativa alta no Chile para as eleições presidenciais de domingo. Cerca de 15 milhões e 600 mil eleitores estão convocados às urnas para o primeiro pleito obrigatório na história chilena, com uma multa de até $100, mais de R$500 para quem não votar. O período de campanha foi oficialmente encerrado com ataques cruzados entre os favoritos. A comunista Rianete Jara, que lidera uma coalizão de 9 partidos de centro de esquerda, afirmou que os cidadãos estão diante de uma disputa de 2 modelos muito distintos de país. Não queremos o ódio,
Não queremos o ódio, não queremos a discriminação. Não queremos que o medo legítimo de muitas famílias de serem assaltadas seja usado como ferramenta política. Como uma ferramenta política. A ex-ministra do Trabalho do governo de Gabriel Boric aparece na dianteira das pesquisas de intenção de voto, mas não parece ter uma quantidade suficiente para garantir uma vitória no primeiro turno. O advogado ultraconservador José Antônio Casti aparece em segundo lugar. Em um eventual segundo turno previsto para 14 de dezembro, os institutos de pesquisa apontam uma inversão, com o ultradireitista podendo superar Rara, a quem chama de continuação de um governo fracassado liderado por Boric. No último ato de campanha, Casti reiterou a intenção de criar um governo de emergência para enfrentar a criminalidade. Esta será a vitória de milhões de chilenos que não... Esta será a vitória de milhões de chilenos que não se renderam, que levantaram a voz e disseram basta. Basta. Basta de abusos, basta de insegurança, basta de medo e de temor. De inseguridade, basta de medo e de temor. Ambos os candidatos focaram as campanhas principalmente no combate à criminalidade e à migração irregular. Segundo dados oficiais, cerca de 337 mil estrangeiros sem documentação vivem no Chile, a maioria venezuelanos. O país também passa uma crise de violência, com a taxa de homicídios triplicada na última década, além de disparadas nos índices de roubos violentos e de sequestro. Em meio à escalada das tensões regulatórias com gigantes da tecnologia, a União Europeia voltou a mirar o Google, suspeito de prejudicar veículos de imprensa ao aplicar as próprias regras de ranqueamento. A União Europeia abriu nesta quinta-feira uma investigação contra o Google por suspeitas de que a empresa penalize alguns veículos de comunicação nos resultados de busca. O processo acontece no marco da Lei de Mercados Digitais, que busca supervisionar as grandes empresas de tecnologia e obrigá-las a se abrirem à concorrência dentro do bloco de 27 países. Hoje, a comissão lançou uma nova investigação dentro da Lei de Mercados Digitais sobre como o Google Search está rebaixando o conteúdo dos editores. Vou explicar. Somos contra a intenção da Alphabet de ter resultados de pesquisa de alta qualidade? Não. Somos contra a política de spam da Alphabet? Não. Mas somos contra a Alphabet aplicar essa política de spam de maneira injustificada aos editores de notícias? Sim. A Alphabet, citada pelo porta-voz da Comissão Europeia, é a empresa proprietária do Google que chamou a investigação de equivocada e sem fundamento, defendendo as políticas como necessárias para proteger os usuários de spam. De acordo com a responsável pela concorrência da União Europeia, Teresa Ribeira, a atual política adotada pela americana parece afetar diretamente uma forma comum e legítima de os editores monetizarem os sites e conteúdos. A investigação é também uma demonstração da determinação do bloco em regular os gigantes tecnológicos americanos após ameaças de Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos criticou a multa europeia ao Google de 2 bilhões e 95 milhões de euros, quase 18 bilhões de reais, anunciada em setembro, e ameaçou várias vezes aplicar tarifas ao bloco europeu. Começou hoje a 24ª edição da Mostra Lutes em Garopaba. As escolas do município apresentaram trabalhos desenvolvidos durante o ano com foco em educação, cultura e meio ambiente. Olhares atentos e curiosos em um dia de muito aprendizado para mais de 1.500 estudantes da Rede Municipal de Educação de Garopaba. Um momento para os pequenos terem contato com diferentes espécies de animais, plantas e outros seres vivos, além de uma oportunidade para aprofundar os conhecimentos sobre os cuidados ambientais, literatura infantil e expressões culturais. Na 24ª Mostra Lutes, 27 escolas das redes municipais, estaduais e privadas apresentaram projetos desenvolvidos em sala ao longo do ano, expostos em praça, levando conhecimento para além dos muros escolares. É uma mostra dos projetos que as escolas desenvolvem dentro das escolas durante todo o ano. E aí aqui elas escolhem alguns projetos para trazer para o público geral e para as próprias outras escolas, né, poderem
tomar conhecimento do projeto e talvez, quiçá, fazer no ano seguinte um projeto parecido na sua escola, né? Ter essa troca realmente. É um projeto que, de fato, as escolas, né, fazem com que a família, né, e as crianças tenham o protagonismo e vivenciem ali alguma deficiência ou algo evidenciado na comunidade. Então acaba que ele extrapola, né, a escola, que é isso que é o principal, né? Com tema livre, cada escola escolheu questões e desafios conectados à realidade dos estudantes e da comunidade. No Canto da Penha, os alunos da Escola Municipal Salomão Silveira criaram uma horta pedagógica e, além do contato com a terra, também tiveram uma série de novos aprendizados. O nosso projeto é Raízes da Comunidade, onde que nós explicamos sobre a nossa horta. E desde o começo, nós sempre teve horta, só que como nós teve que criar a nossa escola nova, nós teve que retirar e agora nós estamos recomeçando uma horta nova desde o zero e ao longo do ano, do mês, aumenta ela. Eu fiz um papelzinho reciclável que dentro dele tem uma semente de repolho que você planta e nasce repolho. Como é que funciona? Consegue mostrar pra gente como é que ele funciona? Você bota ele no chão, molha, bota um pouco de terra e vai nascer o repolho. E depois de um tempo. Agora fala pra mim, o que tu aprendeu com esse projeto? Que todos nós devemos amar o meio ambiente e as plantas como todos se amam. A gente trabalha em língua portuguesa, produções textuais, tabela, leituras de livros voltados para essa área. Em história também a gente trabalhou, né, ali a questão da história da comunidade. Em matemática a gente trabalha ali a área da nossa horta, né, a quantidade de volume de água que tem que ser para cada planta. Em ciências, a luminosidade, os tipos de planta, toda a morfologia da planta e assim por diante. Em geografia, de onde é que vieram, né, se é nativa do Brasil, se não é. Então a gente trabalha em todos os componentes curriculares. No bairro Encantada, os alunos do 5º ano mostraram 3 temáticas trabalhadas durante o ano letivo: literatura de cordel, reciclagem de pilhas e fontes de energia limpa. Essa maquete é sobre energia eólica e ela é o aproveitamento do vento. E ela gera energia a partir de um aerogerador dentro dela, que transforma a energia mecânica em energia elétrica, que passa por fios e máquinas dentro do catavento até chegar à casa, como eu vou fazer a demonstração aqui. Como podem ver, quando o vento bate aqui na hélice, que o aerogerador transforma em energia elétrica, passa por fios até chegar à casa onde acende a luz da casa. Aqui na eólica, quando o vento bate nas hélices, vão para as turbinas que transformam em energia elétrica. Aqui tem as placas solares e quando a luz UV, que é a luz do sol, bate nessas placas solares, ela suga para transformar em energia. Então, com todas essas energias renováveis e com algumas também, tem cidades que não tem esse aqui, nem esse aqui, como aqui em Garopaba, não tem dessas. Mas a gente tem as energias que também são as não renováveis, mas só que a gente não fez nesse trabalho, são só renováveis. E com todo esse tipo de energia, tem como ligar cidades e casas. O meu, quando ele é o reaproveitamento do vento, que quando bate nas hélices, ele passa pela energia mecânica por fios até chegar na elétrica. Quando ele chega na elétrica, ele gira e acende a luz da casa, que pode abastecer tanto residências, né, quanto comércios, empresas. As pessoas usam para manter ligados durante o dia. A água passa pelas turbinas e gira a turbina, então desce a água e é uma energia renovável. E daí é ligada a luz para passar até a casa. Além da produção dos trabalhos, os estudantes são responsáveis pela apresentação dos projetos aos visitantes. Uma experiência que estimula postura, comunicação e desenvolvimento pessoal. Foi uma experiência bem legal. Eu gostei de apresentar para os pequenininhos e mostrar para eles como que funciona as fontes de energia. E foi um projeto bem legal das fontes de energia, que através dos fios, do trabalho que ele também fez, eu gostei muito de apresentar com o Arthur.
Foi bem legal apresentar para os pequenos como é que funciona esse projeto. Hoje tá vindo as crianças da creche, os pequenininhos, mas tem os grandes que, tipo, elas adoram. Elas ficam, tipo, de boca aberta, olhando assim pra gente e elas ficam, tipo, muito fascinadas com as coisas que a gente produziu. A Mostra Lutz segue até amanhã às 15h. Um evento aberto ao público com muita educação, cultura e meio ambiente. E as crianças são o futuro do amanhã, né? Então vale a pena realmente. Parabéns aí pelo projeto, pela iniciativa, pela mostra. O Pix News fica por aqui, nossas reportagens e esta edição completa você pode rever no nosso canal no YouTube. É só procurar Pix News HD. Curta e compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias também no nosso site. Fica agora com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV conectando você ao melhor conteúdo todo dia.